Pessoal, nessa terceira aula da Física A, terceira e última, né, do volume 1. Dá uma olhadinha. É, né? Certo? E depois começa a Física B. É isso aí. Nessa terceira e última aula da Física A do volume 1, ele vai falar de uma outra ideia chamada aceleração. Para que eu tenha certeza de que a gente já pode falar de aceleração, eu pergunto a vocês uma coisa. Se eu afirmo que um carro está com velocidade média de 40 km por hora, o que significa isso? Isso, às vezes é uma pergunta tão simples que o cara fica com medo de responder. Pô, não é possível. Ué, a cada hora que se passa, este móvel percorre 40 km. Tranquilaço. O que significa 10 metros por segundo? Que a cada segundo que se passa, o objeto desloca-se 10 metros. Light. Ou seja, para que serve a velocidade? Serve para me informar quanto uma coisa anda com o passar do tempo. Simples assim. Porém, na natureza, os objetos estão sempre com velocidade constante? Os objetos partem do repouso, via de regra, começam devagarzinho e vão aumentando de velocidade, de repente para bruscamente, volta, para, acelera, diminui a velocidade, aumenta a velocidade, aponta para um lado, aponta para o outro. Ou seja, só saber velocidade não é o suficiente para entender o mundo, para descrever o movimento dos objetos mundanos. Por isso que Galileu, genial, usou uma outra maneira para medir a mudança da velocidade. Observem que antes a velocidade media a mudança da posição com o passar do tempo. Agora essa nova grandeza de hoje, a aceleração, vai ser a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ela mede a mudança da velocidade com o passar do tempo. E cuidado, ele falou em aceleração, eu tenho que entender que é uma grandeza vetorial, porque velocidade é uma grandeza vetorial. Então, variação de velocidade é vetorial. Só que, como eu já te falei, trabalhar com grandezas vetoriais é mais delicado do que trabalhar com grandezas escalares. Por isso que a maioria das vezes no vestibular, a gente se preocupa com aceleração escalar. Deixa eu botar o média aqui mais uma vez, deixa eu colocar aqui média também, para a gente fazer a distinção da média para instantânea. Qual é a diferença de aceleração média e aceleração escalar média? Qual será a diferença? Olha ali, ó. É assustadora que a aceleração escalar média é escalar. Como assim, professor? Ou seja, não interessa se o cara estava com a velocidade assim no começo e depois a velocidade apontava para lá. Eu simplesmente vou me preocupar com a mudança do valor da velocidade. Eu vou esquecer que velocidade é uma setinha, é um vetorzinho. Ou seja, é mais para facilitar a nossa vida. Pensa bem, se o cara tem dificuldade de entender a aceleração escalar, ele vai ter muito mais dificuldade para entender a vetorial. É por isso que a gente bota esse nomezinho para facilitar a nossa vida nos cálculos. Que não seja muito adiantando a aula, mas o senhor tinha dito, acho que no primeiro ano, no segundo, que fazer curva também é acelerar. Tem tudo a ver com isso. Mas então na escalar não vai fazer sentido porque onde está indo... Perfeito. Se eu for fazer curva com o módulo da velocidade constante, a aceleração escalar vai dar zero. Concordas? Exatamente. Mas se nós formos olhar para a aceleração vetorial, aí nós vamos entender que a velocidade está variando, mesmo com o módulo constante, né? É isso aí, garoto. Nós vamos discutir. Tem uma aula que a gente vai parar para discutir isso. Na hora que chegar na hora da aula de aceleração centrípeta, nós vamos discutir exatamente essa ideia que tu trouxe pra gente. Ótima colocação, não adiantou nada não, foi uma boa lembrança. Pessoal, uma coisinha importante. A aceleração mais famosa do mundo é a aceleração da gravidade, lembra? 10 metros por segundo ao quadrado. Quero ver se a galera lembra. Ó. O que significa dizer que um objeto tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado?
perfeito. Faltou uma palavrinha no meio da tua frase. Mas tu entendeu. Faltou uma palavrinha que ele trocou. Alguém dá mais? O que significa uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? Que a cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Tu trocou velocidade por aceleração, uma palavrinha. Eu entendi, tu entendeu? Só que a gente tem que ser rigoroso nessa hora. Então tá, peraí. Se o cara caindo aqui próximo da superfície da Terra, desprezando a resistência do ar, ele tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, se o objeto saiu da minha mão a partir do repouso, 1 segundo depois, qual é a velocidade? 10 metros por segundo. 2 segundos depois, aumentou 10 a mais, passou para 20 metros por segundo. 3 segundos depois, 30 metros por segundo. Loucura! Em 3 segundos de queda livre, um corpo aqui na Terra chega próximo dos 30 metros por segundo, ou seja, 108 km por hora. Loucura, né? Por isso que é tão radical o bungee jumping. Por isso que é tão radical cair de uma árvore, né? Porque mesmo que o tempo de queda seja minúsculo, tu já bate com grande velocidade no chão. E lembrando que quedas acima de 1,5 metro já existe chance de morte, né? 1,5 metro, cara, quedinha idiota. Sobe aqui na cacunda do teu amigo, vamos brincar. Na piscina não dá nada, né? Mas no chão, cara, se tu cai de mau jeito, pode morrer. Bate com a nuca no chão, né? Meu pai me conta uma história que é chocante pra mim. Jogaram bola, todo mundo entrou na Kombi, vambora. Falou, galera, vou ficar aqui. Estacionaram a Kombi, o cara normal foi sair, falou, pessoal. Tropeçou na saída da Kombi, deu com a nuca no meio fio. Morreu. Conheci o meu pai, morreu, jogando bola, foi embora. Loucura, né, cara? Tem que morrer, né? Tá na hora do cara, pelo amor de Deus, o cara bate com meio fio, saindo da Kombi, tropeça e morre. Que ingrato, né, cara? Loucura isso, né? Ô, galerinha, olha só. Por que aparece algumas perguntas aqui, ó? Por que aparece aquele ao quadrado na unidade de aceleração e na unidade de velocidade não aparecia? Por quê? Legal! Na hora que a gente for fazer análise dimensional, quando a gente vai fazer uma continha apenas com as unidades, a gente chama de análise dimensional. Embora na UFSC não seja comum questões de análise dimensional, o resto do Brasil costumeiramente pede isso no vestibular. Então não custa uma hora ou outra a gente brincar com isso. Qual é a unidade de velocidade no SI mesmo? Metros por segundo, certo? A gente usa colchetes na análise dimensional sempre. Qual é a unidade do SI para variação do tempo? Segundos. E isso é uma divisão de fração que é a primeira vezes o inverso do segundo é 1 sobre segundo, concordam? E multiplicação de fração fica o de cima multiplicado pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Está aqui a explicação, ó, S vezes S, S ao quadrado. Muito bem. Vocês concordam comigo? Vou botar aqui pertinho a ideia de velocidade. Delta S sobre delta T. Vocês concordam que eu posso fazer aquela mesma questão que eu perguntei para vocês na hora da velocidade, né? Quais são as 3 perguntas óbvias para essa fórmula? Qual é a aceleração, que é a mais fácil? Que dou condições de calcular a variação da velocidade e a variação do tempo. Divide é gol. Variação da velocidade. Isso. Quanto variou a velocidade do móvel? Eu te dou a aceleração, te dou o tempo, tá dividindo, passa. E nem lá no primeiro ano caiu em algumas provas. Última pergunta. A variação de tempo. Quanto tempo demorou para o móvel tal, com tal aceleração e tal variação de velocidade? Né? Quanto tempo ele demorou para acelerar? Está dividindo, passa multiplicando, passa dividindo, gol. Duvido tu me dizer o que é aceleração instantânea. Aceleração, qual é a definição de aceleração instantânea? Vai. A igual o limite com delta T. Setinha tendendo a zero, para que conta? Delta V sobre delta T. É a própria ideia da aceleração. Só que aí ele faz o cálculo do tempo num período de tempo bem curtinho. Essa é a única diferença de aceleração instantânea. Eu lembro que ao estudar por um livro, meu colégio inicialmente era livro, tinha isso aqui no livro, eu ficava,
ficava babando azul, né? Só me causava temor aquela maneira de escrever, não me ajudava em nada a interpretar. Por isso, talvez que na tua apostila ele evite, né, ficar usando essa maneira esquisita de escrever aí. Legal. Galera, falado dessa pequena introdução sobre aceleração, a única coisa que está faltando para a gente matar essa terceira aula é a classificação dos movimentos. Falar da classificação dos movimentos, que também estudamos lá no primeiro ano, eu já vou poder selecionar os exercícios que eu quero para essa aula e a gente pode usar os minutos finais da aula só para exercitar. Então vamos lá, cuidado que essa parte aqui é perigosa, hein? Classificação dos movimentos. Vocês lembram que tem duas classificações importantes, uma quanto à velocidade e outra quanto à aceleração. Classificação dos movimentos, quanto à velocidade. Quanto à velocidade. Essa quanto à velocidade ela é muito boba, essa classificação. Se está indo para frente é progressivo, lembra? Se está indo para trás, retrógrado. Acho que ontem falamos sobre isso rapidamente. Né? Falei sobre essa classificação então. Velocidade maior que zero, ou se tu preferir, velocidade positiva. Progressivo. Velocidade menor que zero, velocidade negativa. Voltando no sistema de referência então, retrógrado. Cuidado, essa classificação ela é tão fácil que o aluno às vezes erra a próxima classificação achando que ela também é super fácil. Essa última classificação aqui, ó, ela já é muito perigosa. A classificação quanto à aceleração. Cara, que perigo, que perigo. Tem duas situações diferentes quando eu vou classificar quanto à aceleração. Ou o cara está cada vez mais veloz, ou o cara está cada vez menos veloz. Então, ó, se a velocidade aumenta em módulo. E aqui, se a velocidade diminui em módulo. Por que será que eu estou tendo esse cuidado de falar em módulo? Por que será, né? Eu já vou te mostrar o porquê disso. Então, a velocidade aumenta em módulo. É eu estar mais lento e começar a andar cada vez mais rápido. Pode ser tanto para lá quanto para lá, né? Estou um pouco mais lento e agora começa a ficar mais rápido. Podia ser de ré. Estou mais lento e começa a ficar mais rápido. A velocidade aumenta em módulo. Já vai entender por que eu estou usando aquela palavra módulo ali. Essa outra situação, diminui. Eu estou rápido e começo a diminuir a velocidade. Ou estou rápido para lá e começo a diminuir a velocidade. Se a velocidade está aumentando em módulo, a gente chama de acelerado. Beleza? Se ela está diminuindo em módulo, dá para chamar de desacelerado. Desacelerado. Ou retardado, que é o nome mais comum. Certo? Eu não gosto porque, né, a gurizada leva para um outro lado essa palavra, então eu não evito usar, mas é muito comum nos livros aparecer retardado. Movimento retardado é aquele em que a velocidade está diminuindo em módulo. Professor, tá fácil isso aí? Realmente, cara, tá fácil. Só que eu não falei do valor da velocidade, né? Nem do valor da aceleração. É esse que é o momento perigoso. A tendência do aluno é achar que se a aceleração é positiva, é acelerado. Se a aceleração é negativa, é retardado. Mas não é. Não é. Para ser acelerado, a aceleração e a velocidade tem que ter o mesmo sinal. Aceleração positiva e velocidade. Mas pode ser o contrário, cara. Aceleração negativa e velocidade negativa. Já vou exemplificar o que eu estou querendo dizer aqui.
Cuidado, hein? Para dizer que um sujeito é desacelerado ou retardado, não basta que a aceleração seja negativa. Olha ali, ó. Se a aceleração for negativa, a velocidade tem que ser positiva. Aí é retardado ou desacelerado. Ou o contrário, ó. A aceleração pode ser positiva e o cara pode ser desacelerado. Basta que a velocidade se oponha à aceleração. Resumindo, sinais iguais, acelerado. Sinais diferentes para velocidade e aceleração, desacelerado. É isso aí. É isso que é importante ficar claro. Agora eu vou tentar exemplificar para vocês essa história dos sinais. O que significa essa seta apontando para lá com um zero aqui? Pronto. Né? Aqui é a origem, o referencial ou a origem, sem problema nenhum. Quer dizer que a setinha apontando para lá é mais, quer dizer que aqui é o 1 metro, por exemplo. E então quer dizer que do outro lado é menos 1. Então, primeiro, o que tu pode falar desse movimento? Uniforme, gostei. Aliás, não falei, né? O que era uniforme? Não falei. Uniforme. Uniforme, o que significa isso? Velocidade? Isso, velocidade constante. Constante. Então vou repetir. Para essas classificações que nós acabamos de trabalhar, se eu me desloco dessa maneira, esse é o meu referencial. Ó. Se eu me desloco dessa maneira, o que vocês podem falar do movimento? Além de uniforme? Velocidade negativa. Como é que se classifica? Deixa eu ver. Ah, retrógrado. Certo? Cuidado, se o cara te perguntar, classifique o corpo, o movimento do corpo, tu falar velocidade negativa, ele não vai entender. Tem que falar ou progressivo ou retrógrado. Ou acelerado, ou desacelerado, ou uniforme, que eu nem lembrei, a garota lembrou por conta própria, ninja. Se eu estiver andando assim, ó. Progressivo e uniforme. Uniforme para lembrar que a velocidade é constante. Show de bola. Eu posso estar andando assim também, ó. Andando para lá, só que assim, ó. E aí, como é que fica? Primeiro, é progressivo ou retrógrado? Era negativo, né? Certo? Era retrógrado. Acelerado ou desacelerado? Tu viu que a minha velocidade estava aumentando cada vez mais? Certo? Quando eu estava andando para lá, a velocidade era negativa. Mas como eu estava cada vez mais rápido para lá, significava que eu estava acelerando para o lado negativo. Os sinais eram iguais, por isso que foi acelerado. Se eu estiver andando para lá, mas cada vez mais lentamente, como é que fica a classificação? Retrógrado porque está para o lado esquerdo, em relação à trajetória ali, em relação ao referencial. E desacelerado. Por que desacelerado? Porque embora a minha velocidade fosse negativa, eu estava acelerando para o outro lado, por isso que eu estava parando. Então, essa análise aqui é que é perigosa. Ó. Outra situação possível, eu posso estar andando para lá, cada vez mais rápido, e fica como? Progressivo, acelerado. Eu posso estar andando para lá, só que cada vez mais devagar. Progressivo, desacelerado, progressivo, retardado. Então, tu tem uma série de possibilidades. Quanto à velocidade, eu não tenho medo, é muito difícil vocês errarem. Saber que uniforme e a velocidade é constante foi fundamental, ela tem me ajudado a lembrar disso, eu ia esquecer de lembrar o que significava uniforme. Agora, a aceleração, meu querido, faz com carinho. Faz com carinho porque pode dar zebra nisso aí. Talvez seja melhor pensar assim, né? Velocidade aumenta. Ah, por que em módulo? Não falei. Por que em módulo? Alguém percebeu? Por que eu tenho que... Eu não posso dizer assim, ó. A velocidade aumenta. Se eu escrever só a velocidade aumenta, está errado. Por quê? Quando a velocidade for negativa. Se eu tenho velocidade para lá negativa, ó, se eu estou cada vez mais veloz, a minha velocidade passou de menos 10 para menos 20. Diminuiu? Concordas que menos 20 é menor que menos 10? Por isso que eu tenho que escrever em módulo.
Aí eu não vou comparar o menos 10 e o menos 20, eu vou comparar só os números, sem o sinal, o 20 e o 10, certo? Então eu acho que a maior dica é pensar nisso. Se o cara está cada vez mais rápido, pô, acelerado. Se o cara está cada vez mais devagar, desacelerado, simples assim. Só que não olha só para a aceleração, tá, gente? Essa é a dica sagrada, não classificar um movimento só pela aceleração, porque não dá. Tem que comparar aceleração e velocidade. Muito bem. Por incrível que pareça, é isso. Como é que calcula um ΔV? Como é que calcula ΔV? Desencargo de consciência, né? V final menos V inicial. Como toda variação nessa vida. Ó, vale a pena vocês arriscarem, e arrisca agora, tá? Porque sobrou um tempinho legal pra gente. 0302, para ver como é que está a análise de gráfico de vocês. 0302. 0303 também é importante arriscar. 0303. Na assimilação, vamos fazer 0304, 0305, é tudo instantânea, tá? É olhar e responder. Por isso que eu estou abusando um pouquinho mais. Aperfeiçoamento, vamos ver. 311, 0311. Aprofundamento 0314. Aquela ali eu lembro que deu um pouco de discussão no ano passado, a 0316, interessante a questão, a aluno fez de um jeito mais rápido que eu. E eu adoro o discursivo. E o 0319. Mas estava tão devagarzinho, agora é tanto. Não, porque eu vou te deixar o tempo final todo da aula praticando. Mas ó, é voando, cara. Essa aula vai até às 5. O tempo está se acabando assim tão rápido, por que, maldição? Vai, 7 minutos para te fazer os exercícios. Uhul! Incrível, cara. Mal comecei e acabou a aula. Valeu, galerinha. Empacou, chamou, hein? Dá um gás aí pra sobrar o mínimo pra tua casa. O mínimo.